Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Já apostos para verem a resenha? Vai ser uma resenha, uma parte. Esperando ela entrar aí. Grande Emerson. Minha aluna Tayane. Boa noite. Saudações. Saudações a todos. Estão entrando para bater um papo aí com a gente sobre ler e escrever na pandemia. Bom, pessoal, vamos lá. Boa noite a todos aí. O pessoal tá chegando aí devagarinho. É uma honra e um prazer recebê-los aqui para prestigiarem aí esse bate-papo aí com nossa Patrícia Chirico. Acabou de entrar aí. Chamo já você, viu, Paty? Muito bem. Cleidoca, beijão, minha querida. Como é que vai? Prazer, viu? Revê-la aqui. Muito bem. Vamos dar início então à nossa live, né, com o tema da escrita, leitura na pandemia, né? Essa foi uma ideia que me surgiu em convidar uma pessoa muito querida, muito especial, para poder papear com a gente aqui, e ela tem know-how de sobra para bater um papo aqui com a gente, né, e de repente dar altas dicas aí para quem quer ir pelo caminho da escrita, da leitura, quem já está nesse caminho, né, quem está no meio do caminho e quem ainda não desenvolveu nada, né? Então a gente vai tentar abordar aqui nesse bate-papo quem está em alguma desse viés aí, certo? Bom, algumas pessoas talvez só me conheçam virtualmente, né, por grupos de WhatsApp. Então eu vou fazer aqui uma apresentação rápida, formal, para vocês terem uma ideia de quem eu sou, né? Eu sou Ricardo Rabelo, tá? Eu sou nascido em Guarulhos, São Paulo, tenho 43 anos, tá? Mas não me criei em São Paulo, vim pequeno, 5 anos,
para o estado de Sergipe, onde passei maior parte da minha infância e parte da fase adulta, né? Morei no interior de Sergipe, cidade chamada Propriá, divisa com Alagoas, e depois na capital, Aracaju. Atualmente eu estou morando em Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, né? Já perto aqui da divisa com o Espírito Santo. Estou aqui desde 2013, né? Por conta de trabalho, força de trabalho, mudei de Sergipe para cá, tá? Sou filho de Dona Helena e o seu Regi, né? Já aposentado. Minha mãe dona de casa também. Sou irmã da Regiane, né? E tenho mais 3 irmãos por parte de pai, né? Ícaro, Tabata e o outro que eu esqueci agora o nome. Faz muito tempo que eu não vejo. E sou pai de 3 meninos. Pai do Rian, de 16 anos, pai do Rick, de 14, e pai do Heitor, que é o caçulinha aí, com 1 ano de idade, 1 ano e 1 mês de idade. Trabalho como professor de Educação Física aqui no Instituto Federal Baiano. Sou funcionário público, governo federal, do Instituto Federal aqui, IF Baiano, na cidade de Teixeira de Freitas, e trabalho com a molecada aí do ensino médio, né? A molecada aí dos 13 aos 17, 18 anos de idade. E é isso aí. Sobre minha história aí com a leitura e a escrita, eu vou contar um pouco para vocês no bate-papo aí com a nossa convidada especial, que é a Patrícia Chirico. Nossa Pati, querida Pati, carioca da Gema, do Rio de Janeiro, e que tive a honra e o prazer de conhecê-la virtualmente ainda, né? Por conta da pandemia ainda não nos conhecemos pessoalmente. Então nós vamos contar um pouquinho dessa história aí também, de como a gente se conheceu e um pouquinho aí da nossa história com a escrita e com a leitura. Vamos chamar a Pati aqui. Alô, Pati, cadê você? Opa! E aí, Boa noite, Pati. boa noite a todos. Tudo bem? Tudo tranquilo, e você? Tudo bem, melhor agora. Dizer que é uma honra e um prazer enorme estar dividindo essa live aqui com você. Numa experiência até então inusitada, né? A primeira live que faço dividindo com outra pessoa. Até então tinha feito só uma live sozinha, né? E eu digo que não tem muita emoção. Acho que emoção é essa aqui, é você dividir a história e bater um papo, né, com outra pessoa e outras pessoas acompanhando ao vivo aí. Então, Paty, muito obrigado, tá, por ter aceito o convite. E eu já vi que tem algumas pessoas aqui na live, né, que alguns foram meus alunos, outros fizeram graduação comigo, então não conhecem a Paty. Então, por favor, faça as honras, se apresente. Quem é Patrícia Chirico? Então, não só seus alunos, mas algumas pessoas que me acompanham lá na Chiriquices. Foi uma página que também surgiu aí no meio desse caos da pandemia. Não me conhecem, só conhecem a página. Eu sou o serzinho por trás dela. E foi muito bom o seu convite, eu gostei muito, eu que me sinto honrada de estar aqui, porque eu acho que é um momento bom para a gente
falar sobre como a gente conseguiu utilizar bem toda essa questão da pandemia, né, do isolamento, tudo que nós passamos, e acho que a saúde mental foi, foi fundamental para a saúde mental a gente partir para tudo que a gente partiu durante esse período, né? E a Chiriquices foi uma dessas coisas. Eu escrevo há muito tempo, assim, aquela coisa de criança, escrever em diário, depois a gente passa a ser adolescente, aí não quer mais diário, aí tem agenda. Só que adolescente não tem evento, não tem reunião, a agenda continua sendo um diário, né? E foi quando eu comecei a escrever meus poemas. Alguns eu dei uma cara nova, fiz uma nova roupagem, que já até publiquei lá na página. E daí foi indo, né? E eu sempre tive essa vontade de expor as coisas que eu escrevia, mas a gente fica naquela correria, né? Muita coisa, dia a dia. Eu sou mãe, tenho 2 filhos, e a gente acaba não colocando os nossos sonhos em prática, né? Ou a gente acaba acreditando que é só sonhos, são só sonhos e que não vai funcionar. Até que na pandemia eu, fazendo o curso, que a gente vai falar sobre ele também, que foi como a gente se conheceu, eu segui os conselhos do nosso mestre e resolvi criar coragem. E aí escolhi o nome, acho que tem tudo a ver com o meu nome, todo mundo me conhece por Chirico, desde sempre. Todos os lugares que eu passo sempre é Chirico, Chirico. E aí veio a história dos chiriquices, né, para eu colocar aí minhas invencionices para fora. E está dando super certo. É um prazer, é muito bom a gente... Então, Chirico não é sobrenome? O Chirico é sobrenome, o Chiriquices veio através do Chirico. E está sendo muito bom, porque a gente tem um retorno muito legal. As pessoas gostam do que eu escrevo, sempre gostaram, eu sempre escrevi muito nas minhas páginas de perfil pessoal, né? E ter esse retorno é fundamental, é muito bom mesmo. Eu espero que nos próximos projetos sobre os quais a gente vai falar eu tenha o mesmo retorno. Com certeza, Ana Paula. Chiriquices é um ótimo nome. Pois é, pessoal. Então, a ideia nossa aí é falar um pouco, né, da leitura e da escrita, como uma estratégia até de como lidar com esse contexto novo que nos acometeu aí de forma abrupta, né, de maneira global, e também como uma forma de desenvolvimento pessoal, né, como a Paty mesmo mencionou, né, porque ler é tudo de bom, né, ler melhora o vocabulário, melhora o pensamento, né, faz a gente pensar de forma mais analítica, reduz estresse, ansiedade, né, aumenta o nosso conhecimento, né, e aperfeiçoa a escrita, né? Quem lê mais, escreve melhor. Isso, qualquer professor de português pode atestar isso daí que eu estou falando, né? Então tá. Nessa pandemia, eu vou falar rapidamente aqui, tá? No ano de 2019, eu tive contato com alguns vídeos desses filósofos mais conhecidos atualmente, como o Mário Sérgio Cortella, o Leandro Carnal, né, o Luiz Felipe Pondé, Clóvis de Barros, e estava gostando demais de ver os vídeos deles, e a partir dos vídeos eu comecei a me interessar em buscar o que é que eles escreviam, né, as literaturas, e passei a consumir a literatura desses filósofos e historiadores. E entrando 2020, né, com o advento da pandemia, como eu trabalho como professor e as aulas foram suspensas, fiquei trabalhando só remotamente, bom, tem que fazer alguma coisa em casa para a gente acabar não surtando, né? Então, a Paty falou aí, a saúde mental já me deu um estalo assim, eu tenho que traçar uma estratégia para a minha saúde mental, né? E uma das mais importantes, sem dúvida, foram as leituras e algumas escritas, né? Algumas escritas que
a gente vai comentar aí ao longo do bate-papo aí. Né? Então, Paty, sobre leitura, livros, o que é que você tem lido, o que é que você leu até agora, o que é que você está lendo, né? Qual é o seu viés aí de leitura, enfim. Conta um pouco aí pra gente. Com as Chiriquices, eu sempre li muito, e agora com as Chiriquices eu tenho lido muito mais, porque a gente precisa se alimentar para poder escrever, né? Poder colocar para fora nossos pensamentos, e nada melhor do que lendo, né? Não só o que acontece no dia a dia, mas as leituras clássicas, enfim. E eu li bastante, até separei aqui algumas coisas para vocês. Eu li A Revolução dos Bichos, que a gente até fez uma resenha sobre esse livro no sarau ampliado lá da Fernanda, lá do nosso grupo, e foi bem legal. É um livro que, apesar de ser muito antigo, ele tem uma temática super atual e abre espaço para muitas discussões que a gente está vendo aí hoje em dia e que a gente precisa realmente fazer. Para dar uma Tive o prazer aliviada de nessa... participar. Isso, para dar uma aliviada nessa tensão, eu lia Fernando Pessoa. Esse livro especificamente são poemas muito voltados para Portugal mesmo, mas são poemas lindos, maravilhosos. Me aventurei a ler Kafka, comprei A Metamorfose, estou esperando aí uma resenha sobre ele também. Tive uma grata surpresa participando do primeiro sarau da Fernanda. Eu conheci o Mário Vicente, que fez lá o curso com a gente, que a gente vai falar também sobre ele. E ele, durante o sarau, ele acabou agraciando, nós éramos 6, 8 participantes, e ele falou que ia mandar um exemplar do livro dele para cada um. É o Mademoiselle Zaira. É um livro que eu vou assim, o que eu posso dizer? Eu já até dei esse feedback para ele. É um livro genial, é um livro que tem amor, tem suspense, tem história de vida, sofrimento, tudo que um romance tem. E eu acho que ele é bem o exemplo de como é difícil a gente escrever e a gente publicar o que a gente escreve, né? O Mário já publicou esse livro há alguns anos e teve lá a sua saída, mas ele ainda tem bastante exemplares para vender. E é um processo muito complicado, né? É um processo muito difícil. E a gente vai conversar também sobre isso aí, né? Eu estou numa fase, eu falo que eu sou contadora de formação, mas por opção eu escolhi contar histórias, né? E eu estou numa fase muito contos. Eu participei de um projeto aí de contos, estou aguardando o resultado e no mínimo vai virar um livro. Eu consegui escrever 30 contos, assuntos variados, Oh, todos com uma pegada mais de humor, que é o que eu gosto mesmo nos contos. E aí eu comprei esses 100 melhores contos brasileiros, que tem meus mestres, Luiz Fernando Veríssimo, que é o que eu idolatro, mas tem muitas outras pessoas boas, Caio Fernando Abreu, João Baldo Ribeiro, Fernando Sabino. Para quem gosta de conto, é um livro delicioso, assim, não é um livro que você pega e lê de cabo a rabo, é aquele livro para ficar na cabeceira, tá ali de bobeira, quer dar uma relaxada, pega o livro, lê. E meu livro que se tornou meu guru, que é o Sobre a Escrita, do Stephen King, que durante a pandemia eu tive a oportunidade e tempo para ir em busca de mais conhecimento, né? E aí a gente pode entrar em como a gente se conheceu, que foi através do curso da curseria, o Ato de Escrever, ministrado pelo Pedro Bial. Foi um curso excelente, o conteúdo é excelente e o que ele me proporcionou foi mais excelente ainda.
primeiro pela questão da coragem, que eu te falei, é uma coisa que ele ensina muito para a gente, né? Que escrever é um ato de coragem, e porque a gente se expõe, e se expor sempre exige coragem, né? E através disso eu acabei criando os Chiriquices, e através do grupo do curso a gente acabou criando o nosso grupo, um grupo de escritores, e aí veio a ideia do nosso projeto, né? Você quer falar um pouquinho do nosso projeto? Falo sim. Mas antes eu gostaria de pedir a permissão para fazer um resumo rápido, né? Qual é a minha história com a leitura, né? Ela tem um viés bem diferente da sua, em relação aos estilos, né, de leitura. Na verdade, a minha história com a leitura, ela começou lá em 2001, com a graduação, onde a gente praticamente lia, porque tinha que ler mesmo os livros das matérias e tal, mas foi uma coisa que eu acabei gostando, né, dos livros da área da educação física, dos esportes, enfim. Livros sobre educação física não são necessariamente só sobre treinamentos, né? Tem todo um outro viés, tem livros que falam sobre psicologia do esporte, filosofia do esporte, e eu sempre gostei mais dessa área aí, no âmbito da educação física, né? Nunca fui muito do treinamento em si. A Cleide que está aí, que estudou comigo, prova, sabe, do que eu estou falando, né? Então, eu tenho muito livro dessa minha área, né? E até muito pouco tempo atrás, eu estava contando hoje ali, acho que tem mais de 60 livros só da área de educação física e esporte, né? Mas de outras áreas, muito pouco, né? E depois eu emendei no mestrado em educação e li muita coisa da educação também, tem alguns livros aqui de cunho pedagógico, mas de outras áreas mesmo assim, eu tenho um pouco. Para não dizer que eu tenho, eu gosto de algumas biografias, né? Eu gosto de ler de vez em quando as biografias. Li a biografia desse camarada aqui, que eu sou fã, né, do Renato Russo. Então, tem outro livrinho dele, né? Tem um livrinho que fala sobre a discografia da banda, vocês já perceberam que eu sou fã da banda, né? Então, e são as leituras gostosas, interessantes para quem é fã da banda, ou para quem gosta do estilo musical rock, né? Alguns livros de filosofia, tem um aqui, Amores e Companhia, Filosofia, né, do Paulo Giraldelli Júnior. E fora isso, não tinha até então mais nada diferente de leitura, né? Aí, como eu falei, em 2019, comecei a ver aqueles filósofos, historiadores, comecei a lê-los, né? Então, adquiri algumas literaturas dele, algumas, eles estão todos juntos aqui, ó, Cortella, Karnal e Pondé, sobre felicidade, Mário Sérgio Cortella e Monja Coen, né? Nem Anjos Nem Demônios, Leandro Carnal e Padre Fábio de Mello, Crer ou Não Crer, um livro muito bom. É um ateu e um cristão discutindo, debatendo, sem ofensas no livro. Leandro Carnal, Monja Coen, né? Leandro Carnal, enfim, O que Aprendi com Hamlet. E de lá para cá, quando entrei na pandemia, né, eu comecei a ver algum outro tipo de literatura. E um viés que eu acabei seguindo foi o viés da literatura ativacional, motivacional e do empreendedorismo, né? E um livrinho que realmente assim me fez ir por esse lado foi desse rapaz aqui, chamado Caio Carneiro, que tem um palavrão aqui, né? Infodere-se. Eu peço a licença, mas está no livro, né? E, enfim, foi um livro que acabou me fazendo adquirir vários outros, mais ou menos nesse estilo, e começar a ramificar também, né? Então, como é que entra a história do curso aí, do ato de escrever, do Pedro Bial?
numa noite aí qualquer, estava no Instagram, e eu vi lá a propaganda, né? Um curso sobre escrita, o ato de escrever. Eu digo, opa, já me interessei de cara, já cliquei, já fiz logo a inscrição, né? Porque até então eu já tinha começado a escrever algumas coisinhas, alguns rabiscos sobre minha história de vida, uma parte profissional que eu tive lá atrás. Então, foi um pouco antes da pandemia. Então, quando entrou a pandemia, já foi encarando aí esse curso, e como você falou, eu gostei demais do curso, né? Embora seja mais assim um viés da área do Pedro Bial, né? De jornalista e tal, tudo mais, mas independente disso, para quem até está do zero, nunca leu nada, nunca escreveu nada, com certeza tira alguma coisa muito boa para iniciar na leitura e iniciar na escrita, né? E o curso em si, ele me fez, me despertou o desejo de partir também para a leitura de outros livros, né? Esses aí que você mostrou aí, alguns deles. Principalmente, eu acho que o último aí, do Stephen King, né? Sobre a escrita, que esse eu ainda não comprei, mas eu tenho que comprar. Compra. Eu, Muito assim, curioso para ler. eu tenho algumas coisas, alguns projetos individuais já também prontos. Eu tenho 2 romances já escritos, um é um romance adulto, ele é em 2 volumes. Acho que até ano que vem sai, está se encaminhando para o forno. Tem um romance que é juvenil, é mais para a galerinha mais jovem. Eu, como tenho filhos adolescentes, um agora fez 18 anos, já não é mais tão adolescente, mas quando eu escrevi os dois, um era bem adolescente. E mesmo quando você já escreve, é muito legal você ver a visão de pessoas que estão no ramo, como o Bial. Estou agora fazendo o curso da Ana Holanda, que também é excepcional. E esse livro do Stephen King também, porque eles dão a visão deles, né? E é sempre bom a gente agregar valor à nossa escrita, né? A dica de um, o olhar do outro, a gente sempre vai ter a nossa identidade, a nossa forma de escrever, mas é sempre bom a gente estar ouvindo todo mundo. Assim como é bom a gente estar lendo muita coisa, é bom a gente estar ouvindo muita coisa. E eu dou essa dica para quem está começando agora, ou para quem quer aprimorar, para quem quer dar esse passo, que é um passo tanto, e começar a escrever, eu super indico fazer um curso desses. Assim, o Bial fala muito da coragem, a Ana Holanda fala muito do escrever com a alma, que eu acho sensacional. Eu acho que é isso que faz essa integração tão genial entre o escritor e o leitor, o leitor se identificar com aquilo que o escritor está colocando para fora, né? E já o Stephen King, ele fala da persistência, porque o livro, na verdade, é quase uma mini biografia dele, e ele não poupa, ele não fala só das glórias, pelo contrário, ele fala muito das derrotas, porque é um caminho muito árduo, a gente está nesse caminho, a gente sabe Claro. como é, você tem todo um processo, né, para você publicar um livro e depois você conseguir vender esse livro. A gente vive num país que, infelizmente, não dá tanto valor, ou boa parte da população não dá, ou não tem nem oportunidade. A grande verdade é essa, né, Ricardo? As pessoas correm atrás de tanta coisa, são sofridas em função de tantas coisas, que às vezes a leitura acaba ficando de lado. E o que a internet veio ajudar é porque hoje você tem aplicativos aí que você baixa no seu celular ou no seu computador, para quem tem computador, e você consegue títulos de graça e títulos importantes da nossa literatura. Eu acho que todo mundo que quer escrever ou tem essa vontade precisa ler a nossa literatura. A nossa literatura é riquíssima, é muito rica. Isso é importante, né? É importante frisar que existe esse tipo de opção, né? Às vezes
Às vezes a pessoa tem lá, está lá com celular, com internet, e de repente não tem livros físicos, mas de repente ela pode acessar gratuitamente alguns gêneros literários em determinados endereços, né, e não ficar excluída totalmente, digamos assim, Sim. desse campo da literatura. Bom, Para quem acompanha lá, para quem acompanha lá a Chiriquices, eu amanhã vou fazer uma postagem sobre esses aplicativos, explicando direitinho como eles funcionam, para quem quiser. Eu sempre fui adepta do livro físico, eu sempre tive um certo preconceito, eu já sou meio antiga, né? Eu sempre tive um pouco de preconceito somos. com os livros digitais, os famosos e-books. Mas na pandemia, uma outra coisa que eu venci foi esse preconceito. Eu acabei adquirindo um leitor desses digital e vou te falar que assim é sensacional, é muito bom, porque não tem aquela coisa, né, de você ficar virando página que a gente gosta, mas ele tem uma leitura Uhum. muito boa, a luz é muito legal, e você pode fazer essas adaptações no seu telefone tranquilamente. Você acaba tendo acesso. Eu li um dos livros que eu li durante a pandemia, foi um livro eu queria ler, Jane Austen, há muito tempo e eu não tinha tido oportunidade, e eu acabei baixando o Razão e Sensibilidade, que é belíssimo, para quem é romântico como eu, é belíssimo. E eu acho super importante as pessoas terem esse tipo de contato com a leitura. É um tipo de leitura, né, obviamente bastante diferente, mas que uma não anula a outra, né? Pelo contrário, eu acho que se complementam. Eu também tinha esse certo preconceito aí, né? Até prefiro o livro físico, mas não mais dispenso a leitura no Kindle, né? Fiz a leitura recente do Poder da Autorresponsabilidade, né, do Paulo Vieira, e li no celular mesmo ali, gostei, né, foi tranquilo, não tem bicho de sete cabeças, enfim, né, às vezes a pessoa antes de ler já fica, não vai prestar, não vai dar certo, então a gente às vezes fica refém da nossa mente, né, sem Eu acho que antes experimentar. para a gente que está começando, nós vamos fazer, nossa, eu vou dar o furo aqui. Nós vamos fazer nossa primeira publicação agora, né? Espero que até o final do ano, com certeza vai sair. Para a gente que é novo no mercado, o e-book é muito importante. Muitas pessoas só têm acesso ao e-book. Então, eu acho que eu acabei me rendendo a ele mais por ver a importância dele para quem está começando, né? E eu gosto dessa coisa de incentivar quem está começando lá na página, lá no Chiriquices, quem acompanha já sabe, todo mês eu reservo uma semana para os novos autores, você já me deu a honra também de participar lá com um texto seu. Eu Pronto, acho minha. importante a gente ter esses espaços para criar o nosso leitor, né? Porque Sim. criar essa identidade que eu falei antes do leitor com a gente é muito difícil. E esses espaços, tanto o que eu tenho lá, né, para os novos leitores, como o próprio e-book, às vezes é um canal bem mais fácil de você alcançar esses leitores. Com certeza. Pessoal, vocês que estão ouvindo a gente aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma consideração, fiquem à vontade, viu? Eu quero Estamos aqui para agradecer papear com vocês. que eu já consegui ler aqui com dificuldade, porque eu não enxergo muito bem, mas enfim, já consegui ler vários recadinhos de várias pessoas conhecidas, super carinhosas. Obrigado pela participação de vocês. Vamos falar um Quero pouquinho do nosso. agradecer aqui. Tô louca para falar do Vamos, nosso projeto. vamos lá. Vamos lá. Que foi derivado do curso, né? Do nosso curso, Isso. o ato de escrever. Então, conta aí um pouquinho como foi que ele nasceu. Então, a gente tinha lá, né, o grupo do curso, dos alunos do curso, e a Camila Rocha, que está no projeto com a gente, criou um subgrupo só para escritores,
para que a gente pudesse fazer troca dos nossos inscritos, não só os propósitos no curso em si, mas do que a gente escreve no dia a dia, né? E ali no grupo acabou surgindo a ideia de fazer um livro coletivo, né? E eu abracei essa ideia, eu que adoro uma novidade e adoro meter as caras mesmo, meter a mão na massa, abracei a ideia e perguntei quem queria me acompanhar nessa aventura. A princípio, 30 pessoas quiseram me acompanhar. Depois a gente acabou fechando definitivamente o grupo com 27 autores. E fizemos, que já está no forno, sai até dezembro, uma coletânea chamada Há Tantas Mãos, porque foi feita com muito carinho por muitas mãos. É uma coletânea de poemas, contos e crônicas. Cada autor entrou com 2 textos, a sua escolha, porque tem gente que se identifica mais escrevendo poema, se identifica mais escrevendo conto ou crônica, enfim. E foi um projeto muito legal, porque eu peguei desde o início, peguei os textos, compilei, a gente foi trabalhando aí, né, a ideia de capa, de como seria, e ao mesmo tempo fazendo curso, fazendo outras atividades, e até que surgiu um dia a ideia de ser mais ousado ainda, e já que o livro saiu do curso ministrado pelo Bial, pedi ao Pedro Bial que fizesse um texto sobre o livro para a gente, sobre a nossa ideia, né? E alguns ficaram até meio céticos, não, ele não vai fazer, pô, o cara é cheio de coisa, mas o cara é muito gente fina e Vai dar realmente, bola para os novatos não aí? é? Mas ele é muito gente fina e ele aceitou dar a bola pra gente e ele fez um texto lindo, voltado pra gente, o texto nem é tanto da obra, mas é muito mais um incentivo pra gente, e com muito carinho a gente vai colocar o texto no livro. O livro foi um processo legal, porque eu também aprendi muito essa questão de procurar a editora. Eu apesar de eu ter escrito o livro, eu não tinha muita familiaridade com essa coisa, né? Formatação, diagramação, capa, contracapa, primeira página, ficha técnica, tanta coisa que foi legal assim esse processo que eu aprendi isso tudo. Já estou levando para outros projetos individuais e mais um coletivo, depois eu também vou falar dele. E foi muito bacana, e o nosso grupo é muito coeso, é um grupo super bom, a gente conseguiu juntar pessoas não só talentosas, mas que agregam muito o nosso dia a dia nas trocas que a gente faz lá, né? E é isso, a novidade é essa, a gente vai ter esse livro aí lindo para lançar. Eu acho que o mais legal do nosso grupo, e que a pandemia trouxe isso, porque se o curso tivesse sido presencial, a gente não teria a diversidade de pessoas que a gente tem, né? Se você parar para Sim, pensar, a gente tem pessoas no grupo de todas as regiões do Brasil, da Sul, da é muito massa. Sudeste, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste. E se o curso fosse presencial, a gente não teria agregado essas pessoas, porque cada um ia fazer o curso na sua região. E isso foi uma coisa muito bacana que a pandemia trouxe. Apesar de isolar as pessoas, afastar aquelas pessoas que a gente já estava acostumada, eu cumpri rigorosamente o isolamento, porque além de ter um probleminha de saúde, eu moro com a minha mãe, que é idosa, a gente acabou se juntando com pessoas tão diversas. E isso foi genial, porque assim, ter esse contato É, foi muito bacana. teve uns 2 comentários aí, né? Que a pandemia tirou projetos das gavetas, promoveu encontros. Então, ela teve o seu lado, está tendo, né? O seu lado bom. Claro que a gente não pode negar o lado ruim, né?
de que trouxe de forma global mortes, quase mortes, enfim, separações e por aí vai, mas também ela promoveu muitos encontros, né? Inclusive dentro de casa, viu? Encontros familiares, né? Com pessoas que saíam para trabalhar e só se encontravam à noite, e olhe lá, né? Pessoas que puderam passar a ficar mais perto de seus filhos, né? Como é o meu caso. Então, teve seu lado muito bom. Um Sim. fato curioso desse grupo aí que se formou para fazer o A Tantas Mãos é que eu entrei assim aos 45 do segundo tempo, né? A, a Paty postou lá quem teria interesse e eu acho que eu só vi no outro dia, né? E quando eu fui ver, já tinha lá a lista, se eu não me engano, com 26, 27. Meu Deus do céu! Coloquei o nome na hora. Pá! Últimas vagas. Se eu esperasse mais um pouco ali, eu ia ficar de fora. E o interessante também é que eu escolhi escrever 2 poemas, né? E o curso, na verdade, ele até me aguçou a fazer uma coisa que eu lembrei que eu fazia lá na época do ensino médio, que era rabiscar alguma coisa, alguns versos rimados, tipo poema e tal, mas que nunca botei para frente, né? Eu até naquela época dizia assim para mim, cara, se você jogar duro, né, nessa linha aí, de repente você pode escrever música, você pode, né, fazer textos de poema e tal. Eu tinha uma certa habilidade em rimar versos, né? E aí isso me acendeu nessa, nesse grupo aí, e também o prazo, né? 1, 2 dias, ó, tem que entregar o texto. Liguei agora, vamos botar a cabeça para explodir. Aproveitei das leituras que eu estava fazendo e fiz 2 poemas lá, e, enfim. Acredito que o conjunto de diversidades do que está escrito nesse Há Tantas Mãos, ele vai agradar bastante gente. Acho que ele vai ser um sucesso aí. Isso. E Bom, está sendo, na ah, verdade. Eu estou já tem, com outro projeto que saiu também lá do pessoal que fez o curso. É um grupo mesclado, tem pessoas que não estão do nosso projeto, tem algumas que estão. E a gente agora partiu para também uma coletânea, mas vai ser de crônicas, somente crônicas, com um tema único, que é a pandemia, mas que apesar de ter um tema único, cabe N textos, porque cada um tem um olhar sobre tudo, cada um tem uma opinião sobre o que foi tudo isso, que está sendo ainda, né? Tudo isso que a gente está passando, eu acho que não passava na cabeça de ninguém. E então acho que vão vir textos muito ricos. A gente é um grupo menor agora, nós somos só 15, e até tentei abrir para mais gente, mas não deu, fechamos em 15. Mas é um projeto muito bacana também, que eu acho que vai deixar aí como lembrança, né, de tudo que a gente passou, e para quem não passou, porque vão vir as futuras gerações e o livro é perene, o livro é eterno, vai ficar aí como um registro de tudo isso. Acho a ideia sim. interessantíssima, abracei na mesma hora e já estou tocando barco. Já me elegeram lá para organizar o grupo e vamos embora, já estou tocando barco também dele. Falou em organizar, chama a Patrícia Chirico na área, que é com ela mesma aí as coisas, viu? Literatura tem esse viés fantástico, né, de ficar para a posteridade, para as futuras gerações. E esse ano realmente é um ano que vai ficar para a história da humanidade, né? A história do Sim. século XXI e história da humanidade. É um ano que, enfim. Ah, sobre que a gente estava falando também, além do nosso projeto, A Tantas Mãos, como eu peguei gosto, né, pela coisa de fazer versos, rimados, poemas, eu nem me atrevo a chamar poema, eu chamo verso rimado. Né? Eu me atrevi a continuar escrevendo.
né? E uma coisa que eu gostei, tomei gosto por fazer, é fazer versos, enfim, poemas das leituras que eu estou fazendo, né? Então, acabei escrevendo vários e fiz um e-book também, né? Então, lancei aí um e-book chamado Livro Bom Vira Poema, né? Inclusive, quem tiver interesse, está lá na minha bio do Instagram. E é uma forma, inclusive, de fomentar a minha própria leitura, né? Acho que o resumo agora, o meu resumo vai virar meus poemas das obras, né? E eu estou gostando, estou achando fantástico fazer isso aí. E tem aqui pelo menos uns 10 livros na fila aí para ler, que eu já comprei, né? Então tudo ali, tudo guardado ali para ler e tome poema neles aí, ou versos rimados, né? Eu já tive o prazer de ler em primeira mão alguns dos que você fez, colocou aí nesse e-book. Super recomendo, é uma leitura bem atual, algumas bem impactantes, né? A gente até conversou sobre isso, mas deliciosas e super realistas. Eu acho que é o caminho, né? E acho que essa coisa de você transformar o que você consome em alguma coisa é muito bacana também, né? Porque você dá o seu olhar sobre aquilo. Essa coisa de consumir vários livros e compilar as ideias e colocar para fora, muito bacana. Adorei a ideia. Ó, tem uma sugestão aí, Estão ler. pedindo para eu mostrar a caneca, então já que eu vou mostrar a caneca, eu vou falar até o fim da live. Quem ficar com a gente até o final, eu vou arrumar um jeito aí de fazer um sorteio, alguma coisa, e alguém vai sair premiado com uma caneca. Então vai acompanhando a Opa! gente Aí. aí até o final. Legal, legal. Então, deixa eu ver, acho que a gente ainda tem uns 10 minutinhos, né? O pessoal tá acompanhando a gente aí, né? Eu pensei que ia ter, assim, umas 2 pessoas do meu lado, mais umas, umas 20 aí da Paty, mas que bom que a galera aí, né, entrou e atendeu aí ao convite aí, né? Então, eu acho que é isso, falar sobre escrita, sobre leitura, num tempo tão adverso como esse, eu acho que é extremamente importante, né? Porque de tudo aí que a gente falou, eu acho que, independente de ramo profissional, de qualquer coisa, eu acho que aquele termozinho que você colocou ali, logo lá no início, saúde mental, para mim é sabe, atrelado a outras tantas coisas que podem fazer bem a pessoa no estado de enclausuramento, né? Eu acho que é fundamental. Então, ler, escrever, é abrir a sua mente, expandir, como alguns autores que eu leio aqui, eles falam, é explodir a mente, né? Explodir no bom sentido. Então, é um caminho sem volta. Eu tava dando uma entrevista semana passada numa live, né, que eu fui chamado lá. Fui chamado não, né, que as caras diziam, eu quero participar, aí o cara foi lá e me chamou. Que é do Resumo Cast, né? É um viés mais empreendedor, mas eles fazem resumos de livros e publicam sob a forma de Spotify, podcast, e está no YouTube também. Então, quem de repente tiver interesse, né, muitos livros interessantes, eles fazem o resumo, publicam antes, né, e depois, e eles têm um clube do livro, que eu acabei entrando também, para debater essas obras que eles publicam. E além desse clube do livro, eu já ia esquecendo, ó, eu faço parte de um outro clube do livro, né, antes do ato de escrever, do curso, e atualmente ele conta comigo 4 pessoas, né? Inclusive a Fabiana está aqui na live, beijo Fabiana, obrigado, né? O Léo e a Rose. Então,
Tá aí a importância de você focar na leitura, né? Ela estimula você, inclusive, a fazer coisas ousadas, a perder a vergonha, fazer live, enfim, pedir para ser chamado na live, aceitar a live com medo mesmo, e só coisa boa. Né? Paty, nós temos 5 minutos aí para Então, deixa eu fazer o aproveitar encerramento. rapidinho, Fique à dei uma vontade. engasgada aqui, para agradecer o convite, primeiramente, agradecer a participação de todo mundo que me acompanha lá no Chiriquices. Eu quero dizer assim, que é um trabalho bem bacana, que eu faço com muita dedicação, faço com muito carinho. É legal a gente ir aumentando o número de seguidores, todo mundo que se expõe quer, né, esse tipo de reconhecimento, digamos assim. Mas o mais importante para mim é ver que eu realmente consigo tocar as pessoas realmente gostam daquilo que eu escrevo e que eu estou no caminho certo. Quer dizer, eu acho que eu estou, né? Então, estão vindo todas essas coisas aí, os projetos coletivos, os projetos individuais. É, Espero que todo mundo goste também dessa outra parte, né, dos projetos individuais. Quero agradecer a galera toda do curso, que eles também são inspiração para mim, essa troca que a gente tem diária. Agradecer a confiança, né, de tocar esse projeto, foi uma coisa bem bacana. E é isso, eu queria agradecer e dizer, olha, para quem quer começar, é um caminho muito difícil, mas é um caminho muito gratificante. Então começa, coragem, escreve com a alma, põe para fora, começa a escrever pequenos pensamentos, e uma hora você vai estar aí escrevendo uma obra inteira. Para quem só gosta de apreciar, continue apreciando, continue dando valor, porque a gente tem pouco valor para livro, para leitura no nosso país, e esse valor de vocês é muito importante para a gente. Eu acho que é isso. Sobre a caneca, vamos fazer assim. Todo mundo que então está até agora com a gente, eu estou vendo ali, tem 25 pessoas. Me manda direct, quem tem meu contato particular pode mandar também, estava lá, e só vocês que vão saber mesmo. Pode mandar, que eu vou mandar uma caneca para cada um. Pronto. 25 canecas distribuídas, ok? Opa! Isso sim, hein? Isso sim é que é um incentivo aí legal. Gostei. Paty, eu que tenho que agradecer, né, por ter aceitado esse convite maluco aí que eu fiz. Mas a ideia foi essa mesmo, da gente se expor com uma coisa boa, né? Tentar conversar, dialogar sobre coisas boas. Né? E ler e escrever sempre, sempre serão coisas boas. Né? Então, eu que agradeço do fundo do coração, me sinto honrado por você ter aceito. Só abrilhantou o nosso encontro aqui. Tá? Eu gostaria de agradecer as pessoas que me seguem no Instagram, que estão aqui, né? Pessoal lá do meu grupo, a Fabiana, não sei se o Léo está aí, não cheguei a ver, a Rose. Agradecer a Karine, meu amor, minha esposa que está aí, que entrou logo no início, beijo, te amo. Enfim, aos colegas de graduação, agradecer aos seus seguidores, né? Ao pessoal do grupo A Tantas Mãos, né? Grupo fantástico que está ali interagindo diariamente. E assim, você falou que não sabe se está no caminho certo. Né? Não, não se preocupe muito com isso, não. E não se preocupe com que, de repente, de críticas virão. Né? Que às vezes a gente deixa de fazer muitas coisas por conta de medo ou de críticas que surgem. Né? Então, os erros, as frustrações, elas fazem parte do processo de aprendizagem. Então, isso é uma coisa que eu
que eu tenho aprendido com essa leitura desse viés dos caras aí do empreendedorismo. Valorize o erro, valorize a frustração, valorize o fracasso, né? Eles fazem parte do pacote chamado aprendizagem e do pacote chamado sucesso. Sem eles, a gente não chega na aprendizagem, não chega no sucesso, né? Então, olha para frente, os ousados, eles ganham o mundo. Então, é isso aí. E eu espero que essa seja a primeira de outras várias lives, que de repente a gente possa fazer, né? E como eu disse a você, essa semana, depois da primeira, minha filha, pode ter certeza aí que a vergonha foi embora, o medo foi embora e bola para frente. Outras virão aí com certeza. Inclusive convidando os outros colegas aí do grupo, do nosso círculo profissional, enfim, de amizade. Agora é uma bola de neve, né? Não tem mais para onde voltar. Bom, pessoal, então, muito obrigado, né, por vocês que participaram. Eu vou deixar a live, vou gravar, que é o final, para quem de repente chegou agora, no final já, ou quer rever alguma coisa, então vai ficar gravado lá no IGTV. Tá? Então, Paty, mais uma vez, obrigado por tudo. Beijos e a gente se vê aí no grupo A Tantas Mãos. Um abraço. Bom, obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.